Muito bem, podemos então iniciar, né? Pessoal, eu vou dar uma passadinha com vocês na sala e tal. Antes, inclusive, eu quero mostrar para vocês um relatório que eu levantei da nossa sala de aula, com as notas de vocês e tudo, para a gente comentar um pouquinho essa situação de vocês aí, tá? Então, deixa eu chegar aqui para mostrar a vocês. Bom, eu fiz esse levantamento aí das notas de vocês até agora, tá? Então, a gente tem gente que está muito bem na fita, muito bem, tranquila, né? Ou seja, praticamente atingiu o ponto máximo que é previsto aí para essas atividades que a gente disponibilizou. É o caso de Theo, né? Theógnides. Maria da Guia também está muito bem. Renê, José Edinaldo, Maria Mônica, Andresa, né? Que ainda já fez as duas atividades principais e tal, mas aqui a partir de Adriana, né? Nós temos notas menores, até porque a maioria não fez a atividade principal ainda, que é a discussão do vídeo, né? Ou a netiqueta. Então, ou não fizeram, ou as duas, né? Que são as duas principais, a discussão, a discussão do vídeo, atividade 9, valendo 15 pontos, atividade 8, valendo 15 pontos. Então, nós temos aí essas duas atividades principais que tem muita gente que está devendo, tá? Pessoal, a verdade é a seguinte, a gente colocou várias atividades secundárias bem simplesinhas, bem fáceis, né? Que não requer quase esforço nenhum de vocês, só entrar ali, participar, colocar alguma coisinha lá no fórum, né? E tal, editar o perfil, coisas muito simples, tá? E duas atividades que é um pouco mais elaboradas, exigindo um pouco mais de cuidado, fazer um textozinho organizado. Tenho dado chances recorrentes para que vocês façam essas atividades. Então, sinceramente, não é legal ver que um bom número não está aproveitando, não está fazendo as coisas, entendeu? Então, não percam essa disciplina, é uma disciplina importante. Se vocês perderem, vai atrasar o curso de vocês, vai ter que fazer ela de novo em algum outro momento, né? Não há necessidade de perder essa disciplina, não há necessidade. Conversem comigo, venham para mim, coloquem qualquer problema que possa ter. Não é difícil conseguir a nota máxima como o Theo ali conseguiu, entendeu? Eu vou disponibilizar essa planilha pela plataforma para vocês, vou deixar lá disponível para que vocês possam ver o que estão devendo e como podem fazer para sanar essa dívida. A minha proposta é que no sábado eu reabra todas as atividades e feche tudo no domingo junto com a atividade 9. Então, eu vou reabrir no sábado. Então, quem tiver, por exemplo, atividade 8, quem não fez, faça, escreva lá o textozinho, coloque, organize direitinho, deixe lá. Quando for no sábado, envia. E as outras atividades é muito simples, é só chegar lá, responder o fórum. Betânia, eu vou enviar, vou enviar essa planilha para vocês, tá? Para que vocês possam ter acesso, ver direitinho. Não é segredo nada. Eu sei que alguns estão atravessando algumas dificuldades, né? Sei, por exemplo, Maria de Fátima está lá cuidando da filha, no interior. Eu sei que tem gente com problemas, tá? Mas oferecer essa disciplina para essas pessoas em outro momento, para que elas se recuperem.
Mas não acho que não há necessidade disso. A gente está levando bem É bom tranquilo. evitar, né, professor? É bom evitar. Evitar trancar essa disciplina, tá no início, e vai for Exato. com essa prática agora, no futuro vai ficar fazendo sempre isso e vai se atrasar sempre o curso dessa Isso, pessoa, né? exatamente. Vai deixando. Fazer de tudo para não trancar, fazer a atividade, teve prazo, o senhor abriu mudou uma vez a data, vai mudar agora novamente, aí vai dar um prazo sábado, então tem que aproveitar de qualquer forma, fazer um esforço para não perder assim facilmente, né? Perfeito, Edinaldo. Na medida do possível, nos grupos de vocês e tal, lembrem essas pessoas, coloquem para elas, né? Ó, pessoal, pô, vai lá, sábado o professor vai abrir, vai deixar disponível as atividades para realização. Entra lá. Eu come... Tá É, entendendo, tá entendendo sua preocupação e o desejo de ajudar, né? Agora só cabe a uhum, cada um, como o senhor diz, o desejo próprio, né? uhum, Fazer um esforço, a gente sabe das dificuldades, com certeza, todo mundo está passando por dificuldade nesse momento atual, mas assim, fazer de tudo, porque iniciou agora, já iniciar dessa forma, fica complicado. É bom vencer essa etapa, não deixar ela isso, para trás. exatamente, exatamente. Até porque é possível, né? Vocês viram que não foi tanto esforço assim para conseguir praticamente fechar, né? A nota máxima na disciplina. Bom, pessoal, vamos então aproveitar os 40 minutos que restam aí da nossa aula para continuar naquela apresentação que nós viemos trabalhando do texto que nós enviamos para vocês. Quem é que conseguiu fazer a leitura do texto? É um texto muito interessante, não é? É um texto rico que vai depois apontar várias ferramentas muito legais, úteis. Até eu estava olhando ali algumas delas, umas que eu nem conhecia, né? Vim conhecer a partir da leitura desse texto. O tema, professor, já fala tudo, né? Uhum, É um tema onde é carregado de conceitos. Tudo tem um conceito, só é a gente ler. uhum, E também saberes, porque são vários saberes dentro da tecnologia. uhum, E algo que tudo pode ser usado pelo professor. exatamente. Muito interessante. E os autores têm o cuidado, né, de apontar várias ferramentas, mostrar ali como é que algumas delas funcionam. Algumas eu já conhecia, já usava, né? Estava ali até revendo, por exemplo, o Scratch, que eu trabalhei no Scratch faz tanto tempo, aí estava ali revendo as coisinhas que eu já tinha feito e tal, no Scratch, bem legal. Vamos lá, vou dar continuidade para a gente poder caminhar um pouquinho aí. Eu estava vendo essa apresentação que foi desenvolvida no Prezi, né, que é uma das ferramentas que ele apresenta. Eu já uso o Prezi há bastante tempo. Eu vim substituindo as minhas apresentações no PowerPoint, né? Eu tinha muita coisa no PowerPoint e tal, e aí vim substituindo as minhas apresentações no PowerPoint pelo Prezi, porque realmente o Prezi é muito mais elegante, muito mais interessante, dinâmico, né? Ele tem uma outra filosofia. Enquanto o PowerPoint tem a filosofia do micro para o macro, né? Você vai apresentando slide por slide e tal, para chegar ao todo, né? O Prezi parte do todo, né? Você tem uma imagem ampla com que apresenta a sua proposta, não é? A sua temática, e aí a partir dessa imagem ampla é que você vai afunilando para as partes, que você vai penetrando no conteúdo. Eu acho muito mais interessante essa filosofia, né? Essa proposta do Prezi, diferente do PowerPoint. Essa ferramenta é indicada lá no texto como uma das ferramentas sugeridas para ser usadas pelo professor, né? O nome dessa ferramenta é esse aqui, ó, Prezi, só isso. Se você colocar lá prezi.com, você vai dar no site.
Prezi.com. Dentro do site você faz lá, cria uma conta, né, direitinho, tem uma conta gratuita, tem uma versão paga, né, mas a conta gratuita já te garante algumas coisas legais. Então vamos aí para a nossa apresentação. A gente viu tudo isso, né, o que o tema propõe, que é uma discussão numa perspectiva crítico-reflexiva, as implicações disso nós vimos, as TICs aplicadas à educação, né, implica nessas duas perspectivas, como é a inserção das tecnologias na escola como espaço social e na escola como instituição, como empresa, não é? Que para atingir seus objetivos precisa disso, desse recurso, né? Então esse autor promove essa reflexão crítica. Vimos aí essa proposta aí do senso comum à realidade, né? Vimos que, na verdade, as tecnologias não mudaram o comportamento das pessoas, mas trouxeram possibilidades que não existiam antes, né? Isso aí é uma coisa bem interessante. Afetou, infelizmente, não a todos, porque ainda existe uma parcela da população que está excluída desse processo, precisa ser incluída. E nós vimos que a escola tem uma participação importante nesse processo de inclusão, né, porque a escola ainda é um espaço muito restritivo para o uso das TICs, então a escola precisa ampliar sua ação em relação a isso, realmente oferecendo oportunidade de que as pessoas, né, principalmente a juventude, as crianças, os jovens, tenham acesso a esses recursos, tenham domínio desses recursos, né, e saibam utilizá-lo a seu favor de forma produtiva, né, porque a gente viu que esse é um grande problema, é uma grande dificuldade. As pessoas não sabem fazer um uso produtivo porque não foram ensinados para isso. Então fazem um uso bastante ou muito improdutivo, né? Às vezes até para o seu malefício. Usam as tecnologias de forma tão errada que causam mais mal do que bem, né? Isso seria uma outra discussão importante para a gente fazer, mas que infelizmente talvez a gente não tenha muita chance. Mas de qualquer maneira é importante refletir sobre isso, né? Porque as tecnologias podem sim causar mais problema do que solução. Ou seja, há uma intencionalidade por trás das tecnologias. É importante você ter essa visão crítica das tecnologias também, entendendo como usá-la, quando usá-la, por que usá-la, em todos os sentidos, não só profissionalmente, mas também na vida social, na vida pessoal. Né? Aí vimos aí essas perguntas que são cruciais para que a gente possa entender e desenvolver as tecnologias, mas a gente vai entrar agora, depois de vimos também a questão das tecnologias plugadas, conceito de plugado, desplugado. A gente vai entrar agora, vimos quando usar as tecnologias, né? Vimos que é interessante perceber que nem sempre a gente deve usar as tecnologias plugadas. Muitas vezes é muito mais interessante usar tecnologias desplugadas, ou seja, colocar a mão na massa, ir lá em campo, né? Experimentar, desenvolver essa sensibilidade sensorial em relação às coisas, aprender a fazer, né? Isso tudo é importante e a escola pode sim contribuir. Eu vi um exemplo de uma escola muito interessante, que na escola eles tinham uma grande oficina que ensinava um monte de coisa, ensinava a bordar, ensinava a arte da carpintaria. Os alunos construíam mesmo mesa, cadeiras, armários. Interessante isso, fazia parte do currículo deles. Eu achei muito interessante essa experiência, ver essas escolas como funcionavam, né? Ensinando os alunos a fazer as coisas, né? A desenvolver suas habilidades manuais, a desenvolver
suas potencialidades em várias áreas. Aí o autor vai propor que quando você quer, então, implementar as tecnologias na escola, no ambiente educativo, você deve usar 4 eixos, né? Esse Foreign Balance aí foi um projeto, uma iniciativa dessa instituição educacional holandesa, Kennisnet, que propõe que você não muda a educação apenas digitalizando-a, né? Você não muda, ou seja, você não muda a educação apenas trazendo a tecnologia para dentro do espaço da escola. Não é isso. Não é só isso. Isso não adianta, né? Não é só a presença da tecnologia que vai garantir alguma mudança produtiva, efetiva, de qualidade no processo, né? Mas ele vai então propor esses 4 eixos: visão, competência, conteúdos e aplicações e infraestrutura. E ele vai colocar que o equilíbrio entre esses 4 eixos, não é muito importante, é fundamental. Se houver desequilíbrio entre esses eixos, você desorganiza todo o processo, você não consegue atingir o objetivo. E ele vai colocar que 55%, ou seja, mais de 50% dos problemas já estão presentes nos 2 primeiros eixos, ou seja, a visão da instituição é turva, não é clara, né? Não se sabe exatamente onde se quer chegar e falta competência para usar os recursos que se pensaram ou que se buscaram, né? Ou que foram buscados. E ele coloca que menos de 10% atendem aos 4 eixos, ou seja, a maioria das iniciativas de introduzir as tecnologias na educação não alcançam os objetivos plenos que poderiam alcançar, porque não levam em consideração todas as implicações que estão envolvidas nesse processo. Aí ele vai para esse primeiro eixo, que é a visão, né? Toda empresa, toda instituição, né, precisa ter muito claro a sua missão e a sua visão. A sua missão é o que, para que ela existe, o que ela se propõe a fazer. Então, por exemplo, qual é a missão do IFESP? A missão do IFESP é formar professores com a maior qualidade, com a melhor qualidade possível, né? Formar professores atuantes no mercado de trabalho, principalmente na educação pública, com qualidade. Essa é a missão. Qual é a visão do IFESP? A visão do IFESP é se tornar uma referência nisso, se tornar uma das melhores instituições de ensino superior em formação de professores. Essa é a visão, é onde se quer chegar. Então, essa é a visão. Então, a instituição tem que ter claro, toda instituição tem que ter muito claro isso, e essa visão e essa missão, ela tem que ser muito bem construída de forma coletiva. Tem que estar ali presente no PPP da instituição ou no plano de desenvolvimento institucional da instituição, né? De forma que todos tenham ciência, todos que trabalham ali, que labutam ali naquele espaço, tenham ciência do que aquela instituição faz, qual é a sua missão, né? E qual é a sua visão, onde é que ela quer chegar. O projeto político-pedagógico da escola é o local para se definir isso, para deixar isso claro, não é? E aí, quando você estabelece isso, você começa a pensar como fazer para alcançar isso, né? Como fazer
para alcançar isso. Uma das coisas, então, por exemplo, se você, a questão da visão, né? Você tem lá sua visão e sua missão. E aí você vai começar a pensar como as tecnologias podem contribuir para isso. Que tecnologias são necessárias para tornar viável isso? Ou seja, sua missão e sua visão. Porque pensando nas tecnologias como estratégica, como um recurso estratégico para que a instituição alcance aquele objetivo, alcance a sua missão, né, consiga realizar a sua missão e consiga alcançar a sua visão, né, que é o seu alvo, que é o seu objetivo. Uma das questões que se levantam, então, são as competências, de respeito à necessidade de formação de pessoal, e, em geral, esse é um dos problemas mais críticos quase sempre. Quase sempre a questão da formação de pessoal para, em especial, quando se trata de tecnologia, né? Quase sempre a formação das pessoas que estão envolvidas no processo é um ponto crítico, é um divisor de águas, né? É onde o calo aperta, é onde nós temos a maior dificuldade. O que os envolvidos no processo, professores, gestores, pedagogos e até mesmo funcionários, né, vendo a escola como uma empresa, né, nos seus processos, no desenvolvimento da sua missão, que tem ali controle de pessoal, controle de coisa, que tem sistema que precisa ser sistemas, né, acadêmicos que precisam ser dominados ali pelos funcionários para que possam tocar ali os processos, né, que dizem respeito à sua área de competência. Então, o que os envolvidos nesse processo devem saber para garantir um uso efetivo das tecnologias que estão envolvidas aí nessa questão, né? Então, esses dois. Quanto a conteúdos e aplicações, cai na questão do letramento digital que a gente colocou. Naquela o primeiro aspecto que levantamos, que foi justamente sobre onde encontrar os conteúdos adequados para você aplicar no processo educativo, onde encontrar as aplicações adequadas para você usar como ferramenta, né? A gente viu que a web tem muita coisa, mas essas coisas todas que estão lá estão muito desorganizadas, estão pulverizadas, né? E localizar isso é uma arte, né? Saber encontrar os conteúdos, saber buscar esses conteúdos é uma arte que precisa ser desenvolvida, é um domínio necessário que precisa ser adquirido, né? Então aí entra todo aquelas competências que a gente colocou de buscar na internet os conteúdos adequados, tudo aquilo que a gente já viu em outras aulas, né? Não atinge o objetivo que é proposto. Eu sempre fui a favor de um regente de laboratório, da figura do regente de laboratório, porque essa figura realmente é importante para dinamizar o espaço, para cuidar do espaço, para dinamizar o espaço, e ele é uma ponte interessante com o professor de sala de aula, porque qual o papel do professor regente? É ele dominar todas as ferramentas que tem ali no laboratório, jogos educativos, aplicativos, né? Ter esse conhecimento e procurar estar em contato com os professores de sala de aula para saber o que os professores estão trabalhando com o aluno, com os alunos, né?
a fim de que ele possa sugerir ao professor atividades a serem feitas usando os recursos de tecnologia que estão disponíveis lá no laboratório. Você entende como é que eu acho que deve funcionar? Agora, veja, a responsabilidade sempre será do professor de sala de aula. Há um grande problema também nas escolas, que é o professor de sala de aula querer jogar os alunos lá no laboratório, para que o professor do laboratório se vire. Não é assim que funciona. Não pode ser assim, tá entendendo? O laboratório é uma extensão da sala de aula. Então, o professor regente, ele deve ajudar o professor de sala de aula, dizendo para ele, pô, você está trabalhando esse conteúdo, olha, tem um joguinho lá interessante, faz isso e tal. Ó, eu sugiro que a gente faça um projeto assim, assim, assado, usando essa ou aquela ferramenta. Você está entendendo o papel do professor regente? Agora, quem vai conduzir o processo é o professor de sala de aula. O professor de sala de aula tem que estar lá, tem que estar junto, tem que estar orientando. Ele tem que saber o que ele quer e onde ele quer chegar com a turma. O professor do laboratório é um apoiador. Isso aí muitas vezes é negligenciado no ambiente da escola. Esse papel aí do laboratório de informática, que infelizmente foi meu Deus, quando eu penso, foi triste. Toda essa experiência é muito triste, porque rendeu muito pouco aproveitamento, entendeu? Muito recurso financeiro aplicado e muito pouco aproveitamento disso tudo. Eu digo muito recurso financeiro, embora que tenha sido muito menos do que o necessário. Mas todo o recurso financeiro que foi aplicado acabou não resultando, não dando resultado. Ou seja, na verdade, se você investe e aquilo é bem aproveitado, a tendência é investir mais. Entendeu? Mas quando você investe, você vê que 99% jogou fora, então perde o sentido querer investir mais. E basicamente essa foi uma realidade que aconteceu. E é uma pena, né? Os laboratórios ficaram, a maioria deles, sucateado sem ter alcançado o objetivo para o qual eles foram estabelecidos. A tecnologia por si só não faz milagre, é o que Iona colocou. Deve haver a mediação do professor, perfeito, né? Salas de leitura e laboratórios de informática praticamente servem de depósito de professores readaptados. Outra verdade, pessoas sem perfil que estão lá, né? Sem perfil, sem domínio daquilo, é colocado lá como um castigo, sei lá. Então, veja, é isso. Conteúdos que o professor precisa desenvolver essas competências em relação aos conteúdos, né? Tudo isso que a gente já viu, que a gente não vai ver de novo, porque a gente já viu tudo isso. Quanto à infraestrutura, é outro problema seríssimo, né? E a gente pode afirmar aí, os autores colocam isso, Priscila e Alexandre colocam isso, que a maioria dos programas e projetos com tecnologia nas escolas falham em razão da falta de infraestrutura. É verdade, né? Ou seja, os recursos são insuficientes. Mas eles são insuficientes por conta de uma cultura também de mau uso, né? E outra coisa, houve falhas, muitas falhas, né? Foram jogados computadores nas escolas, os espaços tinham energia muito mal dimensionada, não conseguia suportar as máquinas ligadas, né? Mais aparelho de ar-condicionado, né? Quando tinha, enfim. Tudo isso causando muita dificuldade, ou seja, precariedade grande, né? Precariedade grande. Então, a questão da infraestrutura, não só infraestrutura tecnológica, mas infraestrutura do ponto de vista da arquitetura, do espaço, né?
da organização física do espaço, sempre deixou muito a desejar, com raras exceções. E aí você tem realmente qualidade de software e hardware disponível nas escolas que não atendem, né? A realidade das escolas públicas muito sucateadas, toda essa realidade aí. Então, na verdade, o equilíbrio entre esses 4 eixos, ter bem claro, o problema, por exemplo, das escolas públicas, eu gosto de falar algumas coisas olhando para vocês. O problema, em geral, das escolas públicas e tal, é que não existe unidade, né? As pessoas são muito... aí esse modelo de ensino fatiado, né, por disciplina, onde os professores praticamente não dialogam um com o outro, não conversam, não estabelecem projetos comuns de ensino, torna o espaço da escola um espaço, né, cada um por si, Deus por todos, é uma coisa muito estranha. Ou seja, não existe um projeto coletivo, comum. As pessoas não têm a compreensão clara da missão da instituição e da visão dela, de onde ela quer chegar como instituição. É difícil você ter uma equipe unida, que pense junto, que trabalhe junto, que busque soluções para os problemas de forma coletiva. Então, tudo isso tem uma repercussão negativa na qualidade do trabalho que é executado. Diante de tudo, devemos abrir os olhos urgentemente, principalmente nessa nova realidade, para nos prepararmos cada vez mais. Deixamos de lado essa história que é difícil, o uso da tecnologia, e vamos procurar nos adaptar com eficiência, né? Não vamos nos permitir sermos analfabetos digitais. Cara, é isso aí. Precisamos ter essa compreensão. E o que eu estou colocando aqui, cheguem numa escola, vistam a camisa, entendeu? Não adianta estar num lugar sem se sentir ali, sem se sentir parte daquilo, sem se envolver no seu projeto. É muito estranho a gente ver isso, e parece que é um problema muito ligado à própria atividade pública. Então, esse equilíbrio entre esses 4 eixos, missão, visão, né? Ter essa visão exata onde quer chegar. Chega numa escola, reúne aí, o que nós temos de tecnologia? Nós temos 3 computadores funcionando no laboratório, temos uma câmera fotográfica, temos uma filmadora, temos uma TV, temos um scanner, temos um projetor multimídia, temos uma lousa digital. Isso é a tecnologia que nós temos? Perfeito. Temos 11 computadores quebrados. Perfeito. É isso que nós temos? Temos. O que a gente pode fazer com isso? O que nós podemos fazer com isso aqui que nós temos? A gente pode fazer isso, isso, isso e isso. Então, é colocar a mão na massa, é iniciar, é não esperar mais nada, é ir à frente, é ir adiante, com o que se tem, sem ficar... Porque quando você faz alguma coisa com o que se tem, você tem argumentos para pedir mais, porque aquilo se tornou relevante, não é? Naquele espaço. Então é preciso cuidar desse equilíbrio, a visão, competência, conteúdos, aplicações, infraestrutura, fazer com que eles se envolvam nesse conjunto, né? O papel aí da gestão é importante, mas não só da gestão, de todo mundo, né? Aí ele vai falar de tecnologias não plugadas, né? A importância também de você fazer uso das tecnologias não plugadas, quando usar
essas tecnologias, quando partir para o sensorial, né, para o efetivo, para fazer as coisas, isso é importante, né? A gente pode, por exemplo, trabalhar muita coisa de computação, relativa ao computador, sem ter computador, né? A partir da ideia do pensamento computacional, que é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução, de forma que da mesma forma como um computador funciona. Então, por exemplo, você tem lá 8 computadores que não funcionam. Trabalhar com os alunos, inclusive isso, pegar essas máquinas, desmontar, ver qual é o componente que está danificado, montar uma outra máquina com os componentes que estão bons. Então, de 10 máquinas, de repente, você consegue colocar 6 funcionando. E muitas vezes isso aí é um trabalho muito interessante para ser feito com os alunos até, né? Talvez não com uma turma de 40 alunos, mas com grupos de alunos. É interessante trabalhar essas coisas. Então, começar a sair da mesmice, sair e começar a aprender a fazer fazendo. Então, o pensamento computacional é o processo de pensamento envolvido na formulação de um problema e na expressão de sua solução, de forma que o computador, humano ou máquina possa efetivamente realizar. Eu tenho aqui um videozinho bem legalzinho. O pai propõe aos filhos que eles escrevam um passo a passo, que isso aí nada mais é do que o algoritmo, né? E o computador, ele funciona a partir de uma sequência de instruções. Isso que é um programa. O que é um programa? Programa é uma sequência de instruções escritas usando uma linguagem qualquer de programação, né, que a máquina vai executar. Isso é programar. Isso é criar um programa. Então, tudo isso são instruções. Cada clique daquele é uma instrução. Cada letra digitada é uma instrução que você está dando naquele programa. Ou seja, na verdade, ele tem uma programação para reconhecer o que você faz e traduzir aquilo numa linguagem que a máquina entenda para a máquina executar. Aí o pai faz uma proposta aos filhos, que eles escrevam de forma que ele consiga efetivamente montar um sanduíche, preparar um sanduíche, mas vale a pena que a gente vê. No, it ain't making any sense. Sorry you ruined it on purpose. You know what, I'm hungry. I could really go for a peanut butter and jelly sandwich. Geleia com You think you manteiga. can write down some instructions and teach me how to make a peanut butter and jelly sandwich? Yeah. Step 1. Get 2 pieces of bread out. Got 'em. Get a butter knife and get some PB. Take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. No, Dad, with the peanut butter. I'm just doing what it says. It says take 1 piece of bread, spread it around with the butter knife. Hold on. Get some jelly, rub it on the other half of the bread. No, Dad, open the jelly. Well, it doesn't say to do that. Put the breads together on top of each other. Take a big bite. This doesn't taste like a peanut butter and jelly sandwich. Fail. Yeah. Oh, no. Sorry, I had to make it extremely specific. Oh, good. I'm starving. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop a bit of peanut butter out of That means like a lot. A bit means a lot? In my world. Alright. There we go. Doing better than before, though. Open the jelly jar. Squeeze it onto the other piece of bread. No. Done. Closer.
Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Take the peanut butter knife. Open the peanut butter. Put the knife in the PB. Get some jelly. Open the jelly. Squirt the jelly onto the bread. Take the butter knife with the peanut butter on it. Wipe it all over the piece of bread that's blank. Take the butter knife. Rub the jelly all over the piece of bread. Doing better. That's all over. Put the 2 pieces on top of each other. This isn't how I meant. Take 2 pieces of white bread out of the bag. Take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside of the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto one of your pieces of bread with the knife. No. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Get 2 pieces of bread. Get some peanut butter. Get some jelly. Open the peanut butter. Get a butter knife. Put the butter knife in the peanut butter. Take the butter knife out of the peanut butter. You did it wrong. No. Take 1 piece of bread and take the butter knife that has the peanut butter on it. Spread it all over the top of the piece of bread. That's the top. I mean the sides. Squirt some on another piece of bread. Take the butter knife, rub it all over the top of the piece of bread. I quit. You're not making any sense. Sorry, you ruined it on purpose. He knows how to make one. I know, Evan. It's the joke. It's the game. Oh. Do you know how to eat a piece of bread? You want to take your sandwich with you? I edited a bit. Take 2 pieces of white bread, take the lid off the jar of peanut butter. Get a butter knife and stick it inside the peanut butter jar. With the knife, scoop some of the peanut butter out of the inside of the jar. Spread your scoop of peanut butter onto the face of one of your pieces of bread with the knife. Squeeze some jelly onto the other piece of bread. Spread the jelly on the bread with the butter knife. Put your 2 pieces of bread, peanut butter and jelly sides together. Done. Now eat it. Not the best, Well, you made it. but I think it qualifies. That's a win. Woo! Viram aí que não é fácil não programar um computador, porque você tem que escrever os passos que ele possa executar, né? Ou seja, tem que ser muito criterioso na hora de você definir os comandos, né? Para que ele possa executar aquele comando de forma precisa, né? Então, as instruções têm que estar muito claras, tem que estar muito objetiva, para que isso seja possível, para que o computador possa obedecer ao seu comando. Do contrário, vai dar errado, não vai funcionar, né? Então, não é uma tarefa muito fácil, não. Eu morro de rir com esse vídeo, toda vez que eu vejo eu fico rindo, porque é gozado isso, né? É um esforço, uma atividade bem interessante essa, né? De fazer a criança criar realmente um passo a passo que possa ser executado, que dê para você executar com perfeição. Isso é uma tarefa interessante. Mais importante que saber usar o computador é entender como ele funciona. É você perceber como ele funciona. Entender o pensamento computacional, desenvolver o pensamento computacional
é uma arte para isso, é um caminho interessante para isso. Você entender, compreender a questão de algoritmo, né, compreender, dar comandos precisos, exatos, é muito legal. Aí ele fala um pouquinho aqui sobre o sistema computacional, né? Antes de usar um computador, é fundamental saber como funciona, porque somos capazes de resolver problemas, porque não somos capazes de resolver problemas como eles, né? Como o computador resolve. Se formos hábeis para entender do que um computador é capaz e como ele opera, estaremos aptos a desenvolver conhecimentos novos e de exigir da máquina aquilo que dela precisamos, né? De mais complexo. O computador em si é uma máquina concebida para realizar cálculos. Toda a sua operação, suas operações funcionam baseadas nisso, né? Por trás das imagens, textos, vídeos, há uma imensidão de cálculos que estão sendo ali realizados. Aí ele sugere, no final do texto, o texto é um pouco mais longo que isso, vai falar sobre outras coisas, mas ele sugere no final do texto vários aplicativos para a gente, utilizar na nossa prática como professores, né? Então, um dos aplicativos que ele sugere é esse aqui, o Pauton, que é o aplicativo que eu usei para fazer esse vídeo aqui. É bem legalzinho, que você faz uma apresentação animada, né? Com o tempo. É interessante vocês depois entrarem nesses sites e olharem como funciona cada um aplicativo desse. Eu vou só mostrar aqui esse vídeo para vocês verem como é esse aplicativo. Bem legal.
Esse vídeo eu preparei justamente para trabalhar a questão das inteligências múltiplas, né, de Harold Gardner. É um estudioso, professor de Harvard, que desenvolveu essa teoria, a teoria das inteligências múltiplas. O que ele coloca é que nós não temos uma única inteligência. Na verdade, nós temos múltiplas inteligências. Ele então propõe 8. Então ali eu listei as 8 inteligências iniciais que ele propõe. Todas aquelas inteligências ali, aquelas inteligências iniciais ali, nós temos. Na verdade, cada um tem uma inteligência mais desenvolvida do que as outras. Então, você pode não ser muito bom na linguística, né? Mas pode ser muito bom na inteligência lógico-matemática. Você pode não ser muito bom na inteligência musical, mas ser muito bom na inteligência sinestésico-corporal, né? Ou seja, você é um cara que dança bem, que é um grande atleta, que, enfim, tem muitas outras habilidades. Então, nós temos, na verdade, 9 inteligências. Cada um vai desenvolver mais umas do que as outras. É normal isso. Quebrando uma ideia que o homem tinha uma inteligência. Aquele negócio, por exemplo, do teste de inteligência, né? O QI, coeficiente de inteligência, que antigamente se fazia. O meu QI é 130, 180. Isso aí caiu por terra com a teoria de Gardner. Porque, na verdade, aquele teste que media a inteligência, ele estava muito focado na inteligência lógico-matemática. Então, o cara tirava lá 180, mas aquilo dizia respeito a um tipo de inteligência. O cara é muito bom nessa capacidade lógico-matemática, de raciocínio lógico, mas não tinha outras habilidades, não tinha nenhuma outra, poderia não ter nenhuma outra habilidade em outras áreas, em outras vertentes ou inteligências. É muito legal essa questão das inteligências múltiplas. Nós somos seres com múltiplas inteligências. Eu acho que eu deixei lá na nossa biblioteca, nosso referencial, acho que eu deixei alguma coisa sobre inteligências múltiplas. Leiam lá, tá? Tem uma referência lá sobre inteligências múltiplas que eu acho que vale a pena conhecer isso. Bom, aí ele propõe vários outros programas muito legais. Por exemplo, os autores propõem esse Web Speech, que é esse programa aqui. Esse Web Speech é muito bacana, gente. Você, a primeira coisa que faz é definir o idioma que você vai usar, né? Então, nesse caso, nós vamos usar o português. Português, tá? Português Brasil. E aí você aperta o microfone aqui, se você estiver usando o Chrome, isso é possível. Foreign Balance é uma iniciativa de uma organização pública holandesa chamada Kennisnet. Ela estuda o uso de tecnologias na educação, seguindo a via de que não se muda a educação apenas digitalizando-a, mas sabendo o que se quer e o que se precisa. Ao abordar o uso da tecnologia na educação, a instituição afirma que para seu bom desenvolvimento é necessário um equilíbrio entre 4 elementos básicos. Pronto, aí você depois pega... Eu vou ter que parar aqui, senão ele vai continuar escrevendo aí. Você pega isso aqui e leva para o seu texto. Texto que você quer usar. Isso aqui, esse texto que vocês receberam de mim, esse texto da Priscila, esse texto que nós estamos trabalhando, né? De Luana Priscila e Álvaro Martins, diferentes recursos tecnológicos e sua aplicação pedagógica,
foi todo ele escrito com essa ferramenta. Eu usei essa ferramenta aqui, eu ditei. Por quê? Porque o texto que eu tinha estava muito ruim, praticamente estava irreconhecível. E eu queria ele de forma que eu pudesse editá-lo. O texto estava muito ruim, quase irreconhecível. Inclusive várias vezes eu tive que editar e reeditar, porque eu mesmo não conseguia ler o que estava escrito. Entendeu? Aí eu ditei, eu li o texto inteiro para esse programa. Aí ele ia escrevendo, depois eu ia só colocando uma pontuação ou outro negocinho que faltava, né? Mas aí eu pegava aquele conteúdo, jogava lá no arquivo do Word. Para eu não ter que digitar tudo, eu achei muito mais prático ler usando esse recurso, essa ferramenta. Muito legalzinha essa ferramenta. Bom, aí você tem os gravadores de áudio que fazem o processo inverso, né? Enquanto essa escreve o que você fala, tem aqueles programas que gravam a sua voz para alguma aplicação que você queira, para compor alguma outra mídia que você esteja produzindo, enfim. Um programa muito interessante é esse aqui, o Audacity. O Audacity é um programa para você editar áudios. Ele é muito legal, que ele cria labels, né? Cria interfaces, cria labels. Você pode separar os sons, né? Você pode jogar som na caixa da direita e caixa da esquerda quando você está gravando para ser reproduzido num ambiente estéreo, né? Então você tem um monte de recursozinho e é um programa simplesmente executável, você não precisa nem instalar, basta você baixar, né? E começar a usar. Ele é simples, não é difícil de você usar, entendeu? Ele grava a sua voz e permite que você importe áudio, às vezes com música e outra, até coisa mesmo e tal, e faça separação de faixa. Muito legal, um programinha bem profissional. Você pode fazer várias gravações e sobrepor uma a outra, para, enfim, por exemplo, pegar uma pessoa cantando contralto e outra pessoa cantando tenor, e você joga aqui, né, as duas vozes ao mesmo tempo sendo executadas, né? Então, bem legal. Então, esse é um programa bacana para você fazer edição de áudio, tá? O Ponton que a gente viu, né, que é esse bichinho aqui que eu fiz aquele vídeo. Esse aqui é aquele programa que eu fiz aquele vídeo, entendeu? Cada um desses elementos aqui, ó, estão dentro de uma linha de tempo. Você vai colocando dentro da linha do tempo. Você vai acrescentando aqui. Então, esse texto aqui está numa linha do tempo. É porque o computador ficou muito lento, eu não sei o que houve. Acho que também é por isso. Eu vou dar um stop aqui. Gente, eu vou parar a gravação.